Então, continuando aqui na nossa disciplina, pessoal, de síntese e meta-análise, a proposta para essa aula de hoje é falar para vocês um pouquinho da importância de um bom levantamento bibliográfico quando o objetivo é fazer um trabalho de síntese, tanto um trabalho de síntese geral, uma revisão, quanto para as meta-análises, tá? Isso também já está bem documentado na literatura, a importância disso, tem um monte de artigo saindo, né, discutindo a importância da gente ter certeza que cobriu toda a literatura, né, que não existe nenhuma obliquidade, nenhum viés. Então a gente vai estar discutindo um pouquinho disso também durante essa disciplina, tá? Como eu falei para vocês, né, esse aqui foi o último slide da última aula. Eu espero que tenha ficado claro naquela introdução à síntese em ecologia, que é uma parte que é absolutamente necessária na ciência, né? Com esse volume de dados que a gente tem acumulado na área de ecologia, né? Essa quantidade de artigos que são publicados o tempo todo, né? 24 horas por dia, 7 dias na semana, ficou necessário, né? E quase que crucial aí a gente conseguir integrar esses componentes da pesquisa científica, seja na forma de conceitos, que é o caso, né, das sínteses mais de modelos conceituais, quanto na forma de dados, com o objetivo comum, que é alcançar um entendimento de um determinado problema, identificar então essas fontes de variação, tá? É uma parte essencial do processo científico e nessa disciplina especificamente a gente vai estar falando mais da síntese de dados, tá? Então é o nosso objeto aqui. Então, o que é a ideia, né? A gente tem vários processos aí para buscar esses dados na literatura. Isso tem que ser feito a partir de fontes múltiplas, tá, gente? Então, a ideia é que a gente use, claro, né, mais de uma base de dados, mais de uma fonte, todas confiáveis, documentadas, protocoladas aí, com o intuito, então, da gente conseguir cobrir toda a literatura, né, sem a ideia aí do viés ou dessa obliquidade, e tentar fazer generalizações em escalas mais amplas, tá? O objetivo final é sempre avançar o conhecimento científico. Então, as sínteses que a gente vai estar conversando, né, os tipos de síntese que a gente vai estar conversando nessa disciplina, são as sínteses sistematizadas, né, que incluem as revisões sistematizadas, as revisões integrativas e as meta-análises. Então, elas são conduzidas a partir de métodos científicos claros, que são pensados para minimizar esse viés ou essa obliquidade e os erros que são inerentes das revisões qualitativas. Uma revisão qualitativa ou narrativa, né, são sinônimos, são aquelas que não necessariamente seguem nenhum protocolo, na verdade, né? Então, muitas vezes o autor fala, olha, eu fiz uma busca completa da literatura, e aí ele discute alguns estudos de caso, né? Mas não existe protocolo nenhum para dizer, por exemplo, como que essa busca foi feita, que palavras-chave que foram usadas, de fato cobre toda a literatura, né? Ou será que existe um viés, por exemplo, para artigos que são publicados e que encontraram, né, um resultado significativo numa determinada linha de pesquisa, ou pelo menos uma tendência, né, da linha de pesquisa. Então, isso tudo sempre foi passível de muita discussão, né, quando a gente trabalha com essas revisões qualitativas ou narrativas. E o outro problema, pessoal, é que normalmente as revisões narrativas, elas são feitas por pesquisadores que são, né, referência em uma determinada área, muitas vezes a convite nas revistas. E aí, né, isso acontecia aí desde a década de 80, e muitas vezes eles chegavam a conclusões muito distintas, né? Então, tem revisões, 3, 4 revisões de competição que saíram no mesmo ano, né? Competição interespecífica em ecologia, que chegam muitas vezes a conclusões distintas, tá? E por quê? Porque eles avaliam conjuntos de dados diferentes, né? Claro que tem a perspectiva do pesquisador, às vezes eu não tenho muita afinidade com um determinado grupo de pesquisa que encontra tal resultado, porque trabalha com tal grupo e tal. Então, assim, não tinha muita clareza, né, o que foi usado como critério para fazer aquela revisão. Isso não é um problema nas revisões sistematizadas, tá? Então, as revisões sistematizadas, elas têm uma seção de métodos, né? Então, a gente consegue replicar aquela revisão e espera-se que a gente consiga, então, chegar ao mesmo resultado. E eu gosto bastante dessa figura aqui, é da Oikos também, né? Vocês estão vendo que eu estou usando vários artigos aí da Oikos, mas é porque ela tem uma seção, né, que é específica aí para síntese e para revisão. Então, esse é um artigo do Lort, né, aquele mesmo lá que trabalhou com a ideia de que a síntese é uma arte, né, uma zen arte aí. Mas eu gosto dele porque ele coloca essa ideia, né, de que a síntese ela é central para a gente fazer ciência,
e ela tem algumas vantagens, né, que é o que ele coloca aqui, ó, que ajuda a gente a lidar com esse dilúvio, né, de dados que a gente tem aí na ecologia, ajuda a conceitualizar a complexidade, né, entender essas fontes de variação, promove novas descobertas, né, e de certa forma aí ela vai contrabalancear a alta especialização que a gente vê, né, da pesquisa aí muitas vezes numa determinada área. A gente precisa ampliar bem a visão quando a gente começa a trabalhar com síntese. Para a gente alcançar a síntese, pessoal, aí nós vamos ter que prestar atenção nessas duas esferas que estão aqui, né, uma ideia meio de sistema solar, que estão girando aqui em torno da síntese, que é o conjunto de dados, ou seja, muitas vezes a gente vai ter que combinar, né, e minar e tentar descobrir alguns bancos de dados que muitas vezes são bastante distintos, né, em termos aí de construção. Conseguir usar essas ferramentas, né, integrar aí quem trabalha com ciência teórica, né, quem trabalha na prática, quem trabalha com modelagem, fazer um link com a educação, com a aplicação. E a gente tem uma série de ferramentas, né, para fazer isso. Então, algumas dessas ferramentas, a agregação dos dados, as revisões sistemáticas e as meta-análises, tá? Então, o nosso foco aqui nessa disciplina vai ser basicamente nas meta-análises, mas eu vou estar falando dessas revisões sistemáticas ou sistematizadas aí o tempo todo. Então, a síntese, ela vai seguir uma série de passos. O objetivo dessa aula de hoje é para falar para vocês um pouquinho, né, claro, só do primeiro passo. Então, aqui a gente tem uma sequência que é o screening da literatura, a codificação, né, desses dados aí que a gente vai encontrar nos artigos, tentar fazer esses agrupamentos, né, claro. Então, a gente trabalha com uma série de modelos aí na síntese, mas a ideia é que a gente consiga fazer agrupamentos desses dados baseados em palavras-chave, né, baseados em uma série de variáveis aí, para que a gente consiga identificar alguns padrões e reunir esses padrões nisso que a gente chama então de síntese, né? A gente vai partir de uma figura maior e tentar encontrar então alguma coisa que resume ali a literatura daquele assunto, tá, gente? Isso que vocês estão vendo aqui é o objetivo de qualquer meta-análise, né? Então eu parto de uma pergunta, eu começo a fazer um screening, codificar, agrupar esses dados, buscar os padrões e sintetizar. Na meta-análise em si, a gente chega normalmente, né, num valor comum aí que resume a literatura do assunto, tá? Então, valor estatístico numérico. A gente vai chegar lá. A ideia é falar para vocês um pouquinho hoje só desse primeiro passo aqui, que é isso que a gente chama de screening, né? Que seria a ideia, então, de fazer esse primeiro levantamento bibliográfico. Qualquer trabalho de síntese, pessoal, independente do tipo, se é uma meta-análise ou não, se é só uma revisão sistematizada, se é uma revisão integrativa, que é a sistematizada com meta-análise, começa com uma revisão bibliográfica completa. Eu estou usando a palavra completa aqui, mas na verdade a minha ideia é falar perfeita sem defeitos, tá? Por quê? Porque a gente precisa, né? Quando eu falo assim, muitas vezes o pessoal fala, precisa de uma boa revisão bibliográfica. Mas o que é uma boa revisão bibliográfica? Eu preciso de uma revisão bibliográfica adequada. O que é uma revisão bibliográfica adequada? O que é uma revisão bibliográfica completa? É realmente perfeita sem defeitos, tá? Então, esse é o nosso objetivo. É claro que, né, coisas surgem no meio do caminho e tal, uma série de desafios, vamos dizer assim, para fazer essa revisão bibliográfica completa, mas eu vejo que hoje, né, esses desafios estão cada vez menores com a informatização, né? Então, há uns anos atrás, para você fazer uma revisão bibliográfica completa, você dependia, às vezes, né, de folhear a revista, de escrever para alguém para pedir o PDF do artigo. Hoje a gente sabe, né, que existem formas aí bem mais rápidas, bem mais fáceis da gente ter acesso, então, a essa bibliografia. Por que a gente precisa de uma revisão bibliográfica completa, perfeita, sem defeitos? Qualquer revisão hoje, gente, sistematizada, integrativa ou meta-análise, elas vão seguir alguns passos, inclusive existe como se fosse um checklist para as publicações, em que a gente precisa de deixar claro, tá? Como que a revisão bibliográfica foi feita, de qual universo de artigos que eu parti e qual que é o universo de artigos que eu realmente consegui sintetizar, tá? Então isso foi muito bem feito a partir de 2009, que é quando surgiu na literatura aí de síntese essa ideia que a gente chama de protocolo Prisma. O que significa isso? Daqui a pouquinho eu vou mostrar a plataforma para vocês, mas o Prisma veio para dar como se fosse um direcionamento, uma guideline para os pesquisadores de o que precisa ter numa revisão integrativa e em uma meta-análise, tá? Então isso aqui que vocês estão vendo na tela é o primeiro passo para a gente começar
começar qualquer revisão sistematizada, tá? Então eu preciso de ter, vamos começar com esse aqui do cantinho, ó. Eu preciso de ter uma pergunta clara, né? Ninguém vai fazer uma revisão se você não tiver uma pergunta. Então eu quero saber, vou chutar várias coisas aqui. Qual que é o efeito de corredor ecológico na conservação de espécies? Eu vou focar só em, por exemplo, mamíferos. Eu quero saber qual que é o efeito do fogo na riqueza de espécies, e eu quero saber para todos os grupos. Eu quero saber qual que é o efeito da fragmentação em algum processo ecológico qualquer, tá? Ou seja, eu tenho que ter uma questão aí que é claramente definida. Segundo passo, eu vou buscar, então fazer uma busca da literatura extensiva, tá? Completa, perfeita, tentando encontrar todos os estudos que são relevantes para esse tema, tá? Aqui eu sei que se a gente estivesse numa aula presencial, vocês já iam me perguntar, então eu já adianto a resposta. Tem problemas aqui? Claro que tem, gente. Quando a gente começa a trabalhar com revisão, vocês vão ver que tem muito problema na forma como os artigos são indexados. Então aquela coisa que a gente liga pouco, às vezes, que palavra-chave que eu uso? Coloca essa e essa. Não, é um super perigo, porque às vezes o seu artigo não vai ser encontrado. Ou pior, que é o que eu vejo, seu artigo vai ser indexado como se fosse uma coisa, e quando o meta-analista ou quem vai fazer a revisão vai lá e fala, nossa, gente, esse artigo não tem nada a ver com o que eu estou procurando, tá? Isso é bastante comum. Mas o que eu falo é que isso não é um problema do meta-analista, né? Isso é um problema da forma que um pouco relapsa, vamos dizer assim, muitas vezes, que esses artigos vão parar nas bases de dados, tá? Então a gente precisa, independente de qualquer coisa, né, dessas frustrações, dessas críticas, a gente precisa dessa revisão da bibliografia aqui de forma bem extensiva, tá? A gente vai precisar de formular critérios de inclusão e exclusão desses artigos, né, para a pergunta que eu quero. Então, por exemplo, eu quero revisar só... Vou voltar aqui no exemplo do fogo. Eu quero saber qual que é o efeito do fogo na riqueza de espécies. Mas eu quero trabalhar somente com fogo experimental, tá? Então, queimada natural para mim não serve. Então, isso pode ser um critério de inclusão dos meus artigos. Eu só quero queimada que seja experimental, tá? E aí vocês podem pensar em milhões de outras coisas, mas a gente precisa ter isso bem claro. A gente precisa avaliar criticamente esses estudos. Depois desses estudos, para quem vai fazer uma meta-análise, né? A gente precisa de sintetizar o dado estatístico, tá? Vocês vão ter uma aula só para isso. E depois discutir e interpretar os resultados. Então, esses aqui são os passos de uma revisão sistematizada ou sistemática em que a gente tem, né, esses passos claros e bem documentados. Por que eu estou insistindo tanto nisso, gente? Qualquer revisão hoje, né, publicada numa revista boa, quem for fazer vai ter que construir esses dois diagramas que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Então, isso aqui é o diagrama dessa ideia, né, dentro desse protocolo que a gente chama de prisma, em que eu vou colocar quais que são o número de registros. Então, na verdade, segue 4 passos, como vocês estão vendo aqui, que é a identificação dos estudos, o screening, né, que é aquela primeira olhada, muitas vezes é dividido em algumas etapas. Eu vou definir os critérios de elegibilidade, se aqueles estudos entram ou não na minha revisão, dos que forem incluídos, se for possível, eu vou fazer uma meta-análise. Vocês vão ver que muitas vezes a gente vai parar aqui, tá? Então não tem estudo suficiente para fazer uma meta-análise, mas eu vou fazer uma boa revisão qualitativa, mas sistematizada. Então, o que eu vou fazer? Pegar meu número de registros das bases de dados que eu vou usar. Muitas vezes vocês vão ver que no Prisma é possível adicionar registros de outras fontes. O que significa isso? Eu usei 3 bases de dados, mas eu quero usar aquela chamada literatura cinza, né, que são, por exemplo, relatórios. Eu quero usar, por exemplo, artigos que estão citados em uma revisão importante desse tema. Desde que isso esteja bem claro, pessoal, na metodologia. E aqui pode ser passível de discussão por um revisor, né, do seu paper e tal, claro que pode. Mas tem que estar claro na metodologia qual que você usou e qual foi o raciocínio, né, para usar essas fontes, tá? Depois vou dar exemplos mais práticos. Muitas vezes você vai ter duplicata entre essas duas coisas, então a gente precisa tirar as duplicatas. Aí eu chego num número X de artigos, que é os que eu vou olhar. Vocês vão ver que daqui para cá, eu vou excluir um monte de gente, né? Então você passa o olho e fala, nossa, esse aqui parece que é o que eu quero, né, revisar. E aí, numa olhada mais aprofundada, você fala, nossa, não tem nada a ver, né? Eu tô querendo trabalhar só com fogo experimental e esse aqui, ele, apesar de falar, né, alguma coisa experimental, na verdade, ele reporta só os dados para fogo natural, sabe? Aí vai.
tá? E aí a gente consegue excluir mais alguns artigos, vocês estão vendo que a gente vai descendo aqui, né? Então, vários desses artigos, eles passam, e aí a gente tem que fazer um screening de novo do artigo inteiro, muitas vezes vocês vão excluir mais um monte de coisa, aí sim eu cheguei na elegibilidade. Então, eu tenho um número X de estudos que eu vou incluir na minha síntese qualitativa, esses eu vou avaliar e muitas vezes a gente vai conseguir incluí-los também numa meta-análise, tá? Por que tem essa diferença de passo daqui para cá? Porque muitas vezes, gente, o artigo é promissor, é exatamente a variável que eu estou buscando, é riqueza no eixo do Y, é fogo no eixo do X, era isso mesmo que eu queria, mas às vezes o dado estatístico está perdido, tá? Então eu preciso de um dado de média e não tenho dado de média, o autor reportou só a mediana, tá? Na parte estatística isso vai ficar mais claro. Mas é muito comum a gente perder artigos, né, entre a revisão qualitativa e o que de fato vai entrar na meta-análise. Tranquilo? Tá? Então, isso aqui é só mais um, ó, prisma esquemático aí. Esse é daquele último artigo que eu mostrei para vocês na última aula, que é esse da Nature in Ecology and Evolution, em que eles falam, né, a importância da gente seguir todos esses passos aqui se a gente estiver fazendo, de fato, uma revisão sistematizada. E tem, né, uma base aqui, que depois vocês deem uma olhada, por favor, que é essa ideia de que a gente precisa, né, de tomar decisões aí, principalmente nessa área, né, ambiental aí, que são baseadas em evidências claras, tá? E a gente só vai conseguir isso quando eu fizer essa revisão aqui bem direitinho. Então, gente, vamos lá. Por que a gente precisa de fazer síntese em ecologia, né? Eu gosto dessa figura aqui, eu construí ela há uns anos atrás, tá precisando até dar um update nesses números aí, mas é só para mostrar para vocês, né? Não é para aumentar o desespero, mas é para mostrar para vocês por que a gente precisa de síntese, tá? Eu acho que para mim ela abriu os olhos. Aqui não vai dar para vocês verem, gente, mas é o ranking das revistas, até bom não verem, porque as revistas estão ranqueadas aqui em termos de qualidade, né? Mas a ideia é que as revistas são revistas em ecologia, ou seja, aquelas que estão indexadas na grande área, né, da ecologia e ciências ambientais aí, indexadas por qualidade, tá? Então Science e Nature, né, são as mais altas do ranking aqui, tá? E as mais para lá são as mais baixas no ranking. Então vocês estão vendo que tem uma infinidade de revistas, né? Quem nunca passou por isso? Para onde que eu vou mandar meu trabalho? E aí, ou seja, na área de ecologia, a gente tem aproximadamente 107 revistas, imagino que só deve ter saído uma ou outra coisa aqui, mas vamos trabalhar em cima desse número. Então, algo em torno de 107 revistas, né, periódicos aí na área de ecologia. Desses 107, 83 são publicados mensalmente, ou seja, tem 12 volumes por ano, tá? Nesses volumes, a gente encontra em média aí 23 artigos, tá? Nessas 83 revistas aí que foram avaliadas. Ou seja, se eu tenho 23 artigos, vezes 12 revistas, vezes 12 volumes, vezes 83 revistas, só isso aqui, gente, nos dá 22.908 artigos por ano. É claro que em todas as áreas, né, a gente foca normalmente nossa revisão, mas só para vocês terem uma ideia da quantidade de artigos que é publicado por ano. Então, fica impossível acompanhar a literatura e, né, fica ainda mais importante essa ideia de que a gente precisa, então, de fazer síntese, tá? Então, vamos na prática, pessoal. Como que a gente faz uma boa revisão bibliográfica? Tem uma série de artigos para isso também. Eu coloquei para vocês aqui só os mais importantes, tá? Mas depois vou disponibilizar. E lembrando que aquele livro que eu mencionei na última aula, que é o Handbook de Meta-Análises in Ecology and Evolution, ele segue passo a passo que eu vou falar aqui para vocês, tá? Então depois disponibilizo o PDF também. E ele tem um capítulo só para essa ideia da revisão bibliográfica. Mas eu gosto muito desse artigo do Nakagawa aqui, porque ele é de 2017 e ele já fez uma avaliação das meta-análises publicadas e ele sugere 10 questões que os biólogos, né, os ecólogos evolutivos, deveriam levantar, né, ao fazer uma meta-análise para não incorrer em vários problemas que ele encontrou na literatura. E para vocês terem ideia, gente, a pergunta número 1 desse trabalho aqui do Nakagawa é: será que a sua revisão bibliográfica está boa? Ou seja, a gente precisa começar por aqui, né, para fazer uma meta-análise, uma boa revisão. A gente precisa pensar realmente na inclusão da literatura e nessa revisão bibliográfica. Esse aqui, gente, também super recente, né, também acho que não está nem paginado ainda, agora no finalzinho de 2020, em que eles colocam quais que são os 8 problemas que a gente tem com essas revisões da literatura, mas
isso não é o melhor é que ele mostra como contornar, né, esses 8 problemas aí com soluções bem práticas, tá? E a Khrushcheva, né, que é bastante influente aí nas meta-análises, né, publica várias aí, tem, né, a autora do livro e tal, ela tá nessa autoria aqui também, então vocês podem ter certeza, né, que as dicas aqui, elas são muito boas, tá? Eu não vou conseguir entrar nos detalhes desse artigo aqui, mas é só para mostrar para vocês, né, que tem muita coisa saindo aí para embasar a gente a fazer essa boa revisão bibliográfica. E esse aqui é o prisma, né? A palavra prisma, gente, nada mais é do que são as primeiras letras, né? Um acrônimo aqui para Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis, ou seja, é a ideia de que tem um checklist, tá? Então, quando você vai fazer sua meta-análise, vale a pena clicar aqui, ele vai abrir uma lista de coisas que você tem que olhar, se você fez, se você cumpriu, para poder fazer uma meta-análise, né, para submeter sua meta-análise, e várias revistas hoje, né, a Oikos principalmente, outras que publicam em meta-análise, elas pedem que a gente siga isso aqui, tá? Então, aquele diagrama que eu mostrei para vocês com os passos, ó, ele tá aqui, então tem o diagrama de prisma aqui, né, o fluxograma de prisma aqui, tá? Então, a gente consegue baixar, ele é um template do Word, mas a gente facilmente, né, consegue criar seu próprio prisma, modificar, vocês vão ver que tem alguns até bem mais bonitinhos que esse aqui, tá? E quem que deveria usar isso, né? Para os autores, ó, eles falam aí que o prisma, né, auxilia os autores na forma de registrar, né, o que eles encontrarem nas revisões sistemáticas e nas meta-análises, mas também para quem está fazendo revisão, né? Então, quando você submete seu manuscrito aí, não necessariamente ele vai cair na mão de alguém que trabalha com meta-análise, ou muitas vezes o próprio editor da revista, né? Então ele ajuda quem está fazendo a revisão dos artigos aí, saber se de fato, né, todos esses passos foram seguidos, tá? Então, bastante legal aqui, é uma plataforma aí essencial para quem trabalha com meta-análise. Então aqui, gente, eu coloquei só alguns exemplos de prisma para vocês, tá? Isso aqui são de algumas meta-análises que eu já fiz, então eles estão publicados. Teve uma época que isso saía no corpo do artigo, hoje tem ido somente para o material suplementar, mas é para mostrar para vocês que é realmente essencial, tá? Então, esses aqui são aqueles passos, ó, o template, né? Uma modificaçãozinha lá do fluxograma da página do Prisma, em que a gente vai seguir esses 4 passos, e aí o que a gente faz é preencher essas caixinhas, tá? Então, aqui na identificação, ó, ele pede para que eu preencha com o número de registro das bases de dados. Então, eu vou falar aqui, olha, eu usei a Web of Science, achei 2.215 artigos. Usei a Scopus, achei 2.113 artigos. Soma as duas, deu 4.328, tá? Então, é essa caixinha aqui. Eu usei outras fontes, se eu tiver usado, eu vou colocar quem que eu usei aqui, ó. Então, eu tinha outros registros, isso aqui é uma meta-análise com altitude, tá, gente? Riqueza de espécies, que a gente acabou de finalizar. E aí, eu vou falar, ó, quem são os registros que eu usei de outras fontes. Então, tinha várias revisões, desde 95, que eram revisões qualitativas, algumas mais narrativas, de altitude, né, ou elevação e riqueza de espécies, tá? Então, a gente correu a lista bibliográfica dessas revisões, tá? A maioria dos artigos já estavam aqui, mas vocês vão ver que muitas vezes tem algumas disparidades, tá? Então, a gente ficou num universo, tinha muita coisa duplicada, né? A gente cai para um universo de 3.158 artigos e daqui para cá, ó, a gente já excluiu 2.350, tá? Então, assim, a gente começa com um universo enorme de artigos e vai diminuindo, tá? Ah, Tati, mas por que você excluiu? Porque não tinha nada a ver com altitude e riqueza, tá? Então, aquele primeiro screening já mostrou pra gente. Em outras etapas, gente, mais para baixo aqui, quando você vê o artigo todo mesmo, a gente precisa de colocar as razões pelas quais eu excluí, tá? Então, aqui a gente começou com 402 artigos e excluiu 261. Lembrando que nossa busca, ó, ela gerou 4.300 e tantos artigos. Aqui a gente já estava, né, num número bem menor, em torno de 10%, né, disso aí, e ainda assim a gente excluiu muita coisa. Por quê? Porque não era associado à altitude, não era associado à riqueza de espécies. Linguagem, tá? A gente vai discutir isso muito, preciso saber se eu quero fazer meta-análise só com artigo em inglês, se eu vou colocar artigo em português. Então, a gente toma essas definições e ainda assim, gente, na revisão tem um monte de coisa que passa, né? Então, a gente tem que ir excluindo esses artigos para fechar a base de dados.
E aí, pessoal, moral da história, no final a gente conseguiu só 141 artigos que tinham o dado da forma que a gente precisava para meta-análise. Nosso universo inicial eram 4.328. Então, vocês imaginam que desse número até a gente chegar no número que de fato vai construir nossa base de dados, tem muito sangue, muito suor e muita lágrima, né? Então, muita frustração, você fala, poxa, eu não acredito que vou ter que tirar esse artigo e tal, mas a ideia é que vocês precisam documentar isso, tá? E principalmente com as razões para exclusão. Esse aqui é um ponto, ó, não sei se está dando para vocês lerem, mas sem dado estatístico é uma coisa super frustrante para quem está fazendo meta-análise. O artigo é perfeito, mas ele não contém o dado estatístico que você precisa, né, para fazer essa revisão quantitativa, tá? Então, só para mostrar para vocês um exemplo, né, do Prisma e por que eu estou batendo tanto nessa tecla da revisão bibliográfica. Porque para preencher esse fluxograma aqui dessa forma, né, enviar isso para a revista, ou o revisor, né, conferindo o seu artigo que você fez, sua revisão bibliográfica tem que estar boa, completa, perfeita, sem defeitos e anotada, gente. Não dá, a gente nunca vai conseguir lembrar esses números se vocês não anotarem, né? Então, outra coisa que eu falo também, precisa ser muito organizado para fazer uma meta-análise, tá? Então, assim, se eu tenho 4.328 artigos e eu vou chegar no universo 141, eu preciso saber e anotar nessas caixinhas aqui por que é que eu estou perdendo tanto artigo, né? Por que eu estou excluindo, o que é que está acontecendo, tá bom? Então, isso aqui é essencial nas meta-análises hoje. E esse aqui, gente, é só para mostrar que tem umas pequenas variações, né? Não necessariamente ele é esse fluxograma linear, como foi proposto lá pelo Prisma Statement, mas já teve muita modificação, né? A gente consegue fazer isso aqui. Então, esse aqui é um exemplo, deixa eu lembrar qual que é esse aqui, não me lembro mais, gente, mas é um exemplo só para mostrar para vocês que dá, né, para modificar um pouquinho aí o Prisma, incluindo, por exemplo, o Google Acadêmico como fonte de dados, tá? Mas o mais importante é sempre registrar quantos artigos que são duplicados, quantos que eu estou excluindo, por quê, né? Quais que são as razões para exclusão. Então, olha essa aqui, é uma meta-análise que começa com algo em torno de 3.200 artigos em uma base de dados, depois cai para 78 e acaba que o que vai ser incluído na meta-análise mesmo são somente 44 artigos, tá? Então, mas isso precisa estar bem certinho aí, bem escrito. Então, voltando naquele paper lá do Nakagawa, que eu falei para vocês que eu acho que é a melhor referência, né, para quem vai trabalhar com meta-análise, é uma excelente revisão aí dessas 10 questões que a gente tem que prestar atenção. A primeira pergunta dele é se a gente consegue cumprir isso aqui, né? Será que a minha revisão, ela tá boa, né? Tá uma revisão bem feita, ela de fato cobre os dados da literatura, né? Ela está embasada na literatura científica, tá? Então, ele vai seguir aqui as 10 questões que ele acha que são, né, preocupantes nas meta-análises e que a gente precisa de avaliar. Então, as questões estão aqui, gente, a gente vai entrar nelas aos poucos durante essa disciplina. Para essa aula de hoje, eu queria que vocês olhassem só essa daqui, que é a primeira questão dele, ó, que está nessa sequência, tá? A gente vai correr essa sequência inteirinha aqui até o final da disciplina, mas hoje a gente está só aqui, ó. Então, eu estou na minha busca de dados, extração e codificação desses dados. Para eu fazer isso, eu preciso ter uma boa revisão bibliográfica. Então, a primeira pergunta é, será que a minha busca, né, ela está sistematizada e ela está documentada de forma transparente? Eu realmente anotei tudo que eu preciso? E se alguém precisar repetir essa minha busca, vai chegar exatamente aquele mesmo resultado que eu? Né? Então, ele pergunta, ó, será que a busca está sistematizada e documentada de forma transparente? Então, traduzindo aqui para vocês, o que significa isso para quem está fazendo uma meta-análise? Sistematizada, será que ela segue mesmo um protocolo? Né? E transparentemente documentada, ou seja, a minha seção de métodos dessa minha revisão, ela é completa, gente? Eu coloquei toda a informação necessária para que alguém consiga repetir o que eu fiz? Que tipo de informação que vai ter que aparecer? O que é esse protocolo e o que é essa documentação? Que palavras-chave que a gente usou? Que base de dados que eu usei? Ou que a gente chama de motor de busca, né? Os search engines aí. Qual que é o intervalo temporal, né? Então, eu busquei desde 1945, que é o início da Web of Science, por exemplo. Ou será que eu fechei em 2020? Eu incluí artigos de 2021? Né? Ou seja, isso aí tem que estar bem documentado. Critérios de inclusão e exclusão é outra coisa que dá muita discussão, a gente vai conversar sobre isso na aula síncrona, tá, gente? Eu tenho
algumas sugestões, claro, para vocês, mas é sempre bom a gente, né, discutir criticamente essas sugestões, mas linguagem é uma coisa que sempre dá problema. Será que a minha meta-análise vai ser baseada somente em artigo publicado em inglês? Então, aqueles artigos publicados assim, lá na década de 80, na Revista Brasileira de Biologia, na Revista Brasileira de Entomologia, que foi o início da ciência da ecologia no Brasil, eu leio português, e aí, será que eu vou tirar esses artigos? Né? Então, tem muita discussão a respeito disso, mas independente de qualquer coisa, tem que estar documentado na seção de métodos da sua revisão ou da sua meta-análise qual foi a decisão que você tomou, tá? E passível de crítica sempre. Então, os passos, né, eles têm que ser sistematizados e bem documentados. Então, vamos supor que eu vou começar com uma pergunta bem simples, tá? Falando de fogo aqui de novo. E eu quero revisar minha pergunta, não consigo dormir porque eu quero pensar nisso. Qual que é o efeito do fogo na estrutura de comunidades? Aí eu pus uma pergunta bem geral, tá, gente? Pra gente começar. Primeiro, fogo é tranquilo, né? Então, que tipo de dado que deve aparecer? Plot queimado e não queimado, área queimada e não queimada, fogo experimental e natural, fogo a cada ano, fogo a cada 10 anos, eu consigo imaginar um monte de coisa. Aí já vem a primeira pergunta, nossa, estrutura de comunidade, o que é estrutura de comunidade, né? Mas se for essa a pergunta que eu quero responder, falo, bom, estrutura tem a ver com riqueza, com diversidade, com abundância, né, com funcionalidade. Então eu posso querer revisar isso tudo, tá, gente? É uma pergunta ambiciosa? É uma pergunta ambiciosa, mas pode ser seu objetivo da revisão. Ah, não, eu quero fazer um negócio menor. Então, qual é o efeito do fogo na riqueza de espécies de formigas? Tá, a gente já fez uma assim. Então, eu posso diminuir um pouquinho minha pergunta e focar mais. Por que eu estou insistindo nisso? Porque pode ser a pergunta de vocês, ou geral, mais focada, mas ela vai guiar, gente, as palavras-chave que eu vou usar para fazer minha revisão bibliográfica, né? Para ter certeza que ela é uma revisão bibliográfica completa. Então, tem que pensar muito bem na pergunta sim, tá? O que é que define, por exemplo, no caso do meu exemplo, estrutura de comunidades, né? Porque às vezes não vai ser só lá do inglês a palavra community structure, né? Eu vou ter que pensar outras coisas aí, tá bom? Nós vamos chegar lá. Então, vamos lá. Vamos supor, né, o efeito do fogo na estrutura de comunidades terrestres, tá? Então, eu vou encontrar um monte de artigo, por exemplo, que mostra, né? Então, no eixo do X aqui, eu tenho o fogo, queimado e controle, né, 2 tratamentos, e no eixo do Y eu tenho riqueza. Então, eu falo, nossa, esse é um artigo, né, interessante, é esse tipo de coisa que eu quero responder. E nesse exemplo hipotético aqui, eu tenho uma redução, né, na riqueza de aves, por exemplo, no meu plot queimado, tá? Então, se é um dado publicado, fulano de tal, 2019, tá lá na literatura. Aí eu continuo dando uma olhada na literatura, né? Porque isso é importante também, às vezes já tem até uma meta-análise feita e tal. Aí eu encontro um outro artigo, ó, que também é riqueza, mas aí é borboleta, ou inseto em geral. Inclusive tem um padrão contrário, né? Eu tenho um aumento na riqueza de espécies naqueles plots queimados. Aí você já começa a pensar, olha, legal, né? Tá aí um negócio que parece que precisa de síntese. Por quê? Porque eu não sei, né? Eu tô vendo 2 artigos aqui, cada um encontrou uma coisa diferente. Pode ser por conta do grupo que foi estudado? Claro, né? Isso é o que a gente chama de fonte de variação. E vocês vão ver que isso entra, né, nos modelos de meta-análise, principalmente nos modelos mistos, para eu falar, olha, uma das fontes de variação da riqueza de espécies em ambientes queimados e não queimados é o grupo taxonômico. Né? Então, isso aí pode entrar lá no meu modelo, tá? Aí eu continuo dando uma olhadinha na literatura, né, para saber se é isso mesmo que eu vou fazer antes de eu partir para a minha busca. E eu começo a achar coisas desse tipo. Aí isso aqui, para anfíbio, por exemplo, só que aí o meu eixo do Y já mudou, é abundância, né? Então não é mais riqueza. Mas eu acho que isso ainda está dentro de estrutura de comunidade, tá? Então, bom, é de uma determinada espécie lá, mas eles reportam para 5, 6 espécies, abundância, eu quero revisar isso também. E aí, no meio do negócio lá, começa a aparecer artigo de planta. Né? Aí, para planta, o que o pessoal fez? Mediu performance, tá? Coloquei uma palavra bem geral aqui, mas performance o quê? Número de flor, número de fruto, número de semente, né? E tem um aumento também no queimado. Aí você fala, nossa, peraí, isso é estrutura de comunidade? Não, não é, mas eu posso querer revisar isso também, achei interessante, né? Tem a ver com reprodução e tal. Vocês estão vendo, gente? Às vezes é uma pergunta simples, né?
A pergunta é relativamente simples, mas se for uma pergunta muito geral, vocês vão ver que a gente começa a ter esse tipo de dúvida antes mesmo de começar, né? O levantamento bibliográfico, a parte de extração dos dados, né? E a meta-análise em si, tá? Então a gente vai estar o tempo todo lidando com esse tipo de pergunta, igual eu fiz para vocês aqui agora. Mas vamos supor que eu fecho lá e falo, não, eu quero trabalhar com efeito de fogo na estrutura de comunidades terrestres, eu quero saber tudo e depois, se for o caso, eu faço um recorte lá só para minha meta-análise. Tá? Então, a ideia da síntese, ou o objetivo, né, da síntese é que a gente chegue naquele número cumulativo final lá, né, estatístico, que resume o efeito do fogo na estrutura de comunidades. Esse é meu objetivo aqui. Além de identificar essas fontes de variação, tá? Que pode ser, por exemplo, por conta do grupo. Então, o primeiro passo, gente, é determinar as palavras-chave ou as keywords aí que a gente vai usar na busca, tá? Então, quando você tem, né, uma noção da pergunta que você quer e tem uma noção da carinha ali da literatura, já dá para vocês saberem mais ou menos que tipo de palavra-chave que eu vou usar. Uma dica de ouro que eu sempre dou é pegue aquelas revisões importantes, né, naquele tema e tal, que vocês estão querendo trabalhar, dê uma olhada no título e nas palavras-chave que essa revisão reporta, tá? Isso, gente, não é 100% infalível, tá? Eu cheguei há pouco tempo atrás a uma conclusão que uma das revisões de altitude e riqueza, que eu fiz uma meta-análise, né, juntamente com outras pessoas, a gente fez uma meta-análise, a gente chegou à conclusão que a principal revisão bibliográfica, uma de 2005, ela não lista como palavra-chave nem elevation, nem altitude, tá? Então, não é infalível, mas assim, a ideia é que a gente consiga, né, fazer esse conjunto de palavras-chave da melhor maneira possível. Passo 2, gente, definir as bases de dados eletrônicas que eu vou usar. Então, minimamente, né, tem alguma crítica aí sobre isso, uma só não dá não, minimamente 2 bases de dados, tá? As que a gente mais usa, daqui a pouco eu vou falar, Scopus e a Web of Science, tá? E o passo 3, gente, eu coloquei bonitinho aqui, mas é porque a gente precisa ser organizado, tá? Não tem jeito, né, de, mesmo que você comece mais geral e tal, isso aqui é só um piloto, anote até o piloto. Tá? O que é que você está fazendo ali. Eu costumo fazer um documento no Word, depois joga para a nuvem, manda para o e-mail de sua mãe, manda para o e-mail da sua prima, para você não perder isso aí, em que eu anoto as palavras-chave, anoto o dia que eu fiz a busca, anoto o intervalo temporal, quantos artigos surgiram, se ali eu já tirei alguma coisa, porque depois, a gente esquece esse tipo de coisa e normalmente, às vezes demora tanto tempo para você fazer a revisão que você vai ter que fazer algumas buscas no meio do caminho, tá? Então, onde que eu parei? Ah, foi em abril de 2020. Então, agora eu vou fazer abril de 2020 a dezembro de 2020, tá? Então, isso tudo tem que estar bem anotado, tá? Então, o ser organizado aqui não é encheção de saco, não. É porque realmente ajuda, né? Na verdade, salva a vida aí quando você estiver escrevendo um manuscrito. Então, vamos voltar lá para o meu exemplo hipotético do fogo, gente. Então, eu estou querendo trabalhar com essas palavras-chave aqui, tá? Então, lembra que minha pergunta é qual que é o efeito do fogo na estrutura de comunidades terrestres. Então, palavras-chave em inglês, né? As bases de dados, vocês vão fazer a busca em inglês. Então, eu vou colocar as palavras-chave lá que eu acho que são essenciais, tá? Fogo, community, ecologia de comunidades, estrutura de comunidades, riqueza de espécies, diversidade de espécies e biodiversidade, tá? Eu consegui pensar nessas aqui. Posso adicionar abundance, né? Abundância, posso colocar o que for aqui. Se fosse só para inseto, eu colocaria inseto e tal, mas faz uma listinha lá minimamente das palavras-chave. Depois disso, volta naquelas revisões principais, né, e dê uma olhada nas palavras-chave que eles listam, dê uma olhada nos títulos, às vezes alguma variação, né, na grafia da palavra-chave, e coloquem lá na listinha de vocês. Segundo passo, definir quem são as bases de dados, né, isso que a gente chama no inglês de search engines, ou motor de busca aí que vocês vão usar, tá? Isso é bastante importante também. As mais comuns, né, são a Web of Science e a Scopus, porque elas são absurdamente completas, mas aqui no Brasil a gente tem a possibilidade da Cielo também, né? Então a Cielo tem bastante publicação aí de revistas, né, brasileiras, revistas latinas, então pode ser uma opção também. Quando a gente estiver discutindo linguagem, gente, lá numa próxima aula a gente conversa melhor sobre isso, mas existe a opção de buscar só artigos em inglês na Cielo também. Né? Então, mesmo que saia artigos em português, eu posso não usá-los, tá bom? O que eu sempre falo? A gente vai ter uma aula prática sobre isso, gente, na
na primeira semana de aula, e a gente pode conversar bastante sobre isso aqui, mas vocês precisam conhecer as bases de dados e explorar as facilidades. Na UFMG teve um treinamento ano passado na Web of Science, com uma pesquisadora do Rio, vários dos meus alunos fizeram, muita gente da pós fez. Foi um treinamento de uma manhã, alguma coisa assim, mas que mostrou coisas assim que às vezes a gente nem imagina, né, que existem nessas bases de dados. E tem vários tutoriais e tal, então assim, vale a pena conhecer essas facilidades, tá? Eu vou mostrar algumas que eu uso para vocês na aula prática, mas algumas coisinhas que eu já falo de cara para vocês que é importante saber, ó. Toda vez que aparecer a palavra TS, né, na busca aí dessas bases de dados ou desses motores de busca, TS significa tópico e TI significa título. Ou seja, se eu colocar fire, TS é igual a fire, ele vai buscar o tópico fogo, né, no paper inteiro, nas palavras-chave e tal. Se eu colocar TI, ele vai buscar só no título, né? Então são artigos que têm fogo no título, tá? E muitas vezes isso é interessante para fechar um pouco mais a busca, tá? Também é bom saber o que a gente chama de operador booleano e truncador, tá? O que significa isso? Vocês já devem ter usado, mas para quem nunca usou, gente, and, or e not, tá? A gente usa isso muito nas bases de dados. O and significa interseção, ou seja, ele vai restringir a minha busca, deixá-la mais específica. Então, se eu aviso para o Web of Science que o meu TS é fire and o meu outro TS é richness, ele só vai buscar artigos que tenham essas duas palavras listadas como tópico, tá? Então, por isso que a gente fala que é uma interseção. O or, por incrível que pareça, é uma união, ou seja, ele abrange. Então, se eu colocar, por exemplo, meu TS é igual a richness, né, que é riqueza, or diversity, o que ele vai fazer? Ele vai buscar todos os papers que têm riqueza ou diversidade. Então, você está ampliando aí o seu universo de busca. E o not, ele é muito usado para proibir, tá, gente? É para excluir artigo mesmo. Quando que isso é importante? Por exemplo, eu estou trabalhando com fogo, eu vou usar a palavra-chave fire, mas tem um grupo em inglês que chama fire ant, né? Então tem um gênero de formigas aí, que são as fire ants, ela é invasora, né? Então tem um monte de artigo publicado sobre isso, mas não é o que eu quero revisar. Então eu posso colocar not fire ant, ou seja, ele vai buscar as palavras que têm fogo, mas que não são relacionadas à formiga, né? No caso aí, tá? Então assim, tem uma série, várias maneiras, né, da gente usar esses operadores booleanos aí, tá? Mostro para vocês na prática. E tem alguns outros operadores que são aceitos por algumas bases, né? O parênteses, por exemplo, ele estabelece ordem na pesquisa, né? Então, quando a gente coloca o parênteses, ele busca uma palavra primeiro e a outra, tá? As aspas indicam a expressão exata. Então, no nosso caso, por exemplo, se eu quero community structure, e não só community, não só structure, eu vou colocar isso entre aspas, tá? Porque aí ele vai buscar quem indexou só com essas duas palavras juntas como se fosse uma expressão. O ponto de interrogação é o que a gente chama de carta coringa, ele substitui um caractere em qualquer posição do termo. Então, isso aqui é um ótimo exemplo, por exemplo, Brasil, né? Para a gente ele é grafado com S, em inglês ele é grafado com Z. Então, para eu não ter que buscar por Brasil com Z e Brasil por S, eu substituo, né, pelo ponto de interrogação. E o asterisco, gente, é outro, né, caractere que a gente usa muito aí, que ele substitui até 10 caracteres à direita ou à esquerda do termo, tá? Então, isso é bom para quando eu quero buscar, por exemplo, palavras que são muito usadas ou no singular ou no plural, e eu não quero escrever as duas, tá? E parece que assim, o que custa, né, gente? Custa, tá? Porque às vezes quando tem 4.000 artigos, 10.000 artigos para você avaliar, né, melhor você já fechar essa busca aí no início, tá? Então, quando você coloca o asterisco, ele vai buscar, né, as palavras, ele vai usar aquilo como radical e buscar os variantes aí dessas palavras com até 10 letras, tá? Para um lado ou para o outro aí do asterisco. Tranquilo? Então, mostro isso para vocês também. Então, vamos lá. Então, eu tenho minhas palavras-chave, tá? São as mesmas aqui. E aí, eu posso fazer uma busca básica. Eu vou dar como exemplo o Web of Science, tá, gente? Que é a base mais completa aí, mas pode ser para qualquer uma delas. Então, vamos supor que eu vou fazer uma busca básica. Eu vou colocar tópico é igual a fogo e tópico é igual a riqueza de espécies. Ó, usei as aspas, tá? Porque eu quero que ele busque essa expressão, né? E não somente as palavras separadas. Aí, eu posso ir para um outro passo e colocar fogo e biodiversidade, e eu posso colocar fogo e biodiversidade, mas não
fire ant, tá? Aquela ideia de fazer a exclusão. Então eu posso ir fazendo cada um desses separado, vendo a quantidade de artigos e tal. Mas no Web of Science, gente, tem a opção da busca avançada, tá? Em que eu vou combinar essas coisas todas e fazer uma busca só. Em vez de fazer várias buscas e depois juntar, né, e tirar as duplicatas e tal, eu faço isso tudo de uma vez só. Então aqui a gente vai precisar usar tudo, ó. Eu vou precisar usar o parênteses, tá? Então isso aqui é o primeiro termo que ele vai buscar. Mas vamos supor, eu acrescentei um diferentinho aqui, que é o burn, tá? Então vamos supor o burn, né, de queimado. Vamos supor que eu quero usar fogo como meu tópico ou queimado. Só que o queimado pode ser listado só como burn ou burnt, né, no passado. Então, por isso que eu usei o asterisco, tá? O asterisco aqui, ele vai substituir até 10 caracteres. Pode ser burning, né? Então, ele vai substituir várias palavras aqui. Aí eu vou combinar com and, por quê? Porque eu não quero só fogo, né? Joga fogo lá no Web of Science, gente, sai milhões de artigos, não é isso que eu quero. Eu quero com estrutura de comunidade. Então, eu vou pedir para ele também, né, usar outro tópico, que é riqueza de espécies, só que aqui, pessoal, eu posso usar o ou, né? Por quê? Porque eu posso ser riqueza de espécies ou diversidade de espécies, ou só diversidade, ou estrutura de comunidade, ou biodiversidade. Tudo isso aqui é sinônimo dentro do meu segundo tópico, tá? Então é por isso que a gente combina desse jeito. Então só para mostrar para vocês os resultados, né, quando a gente faz dessa forma. Então se eu for na busca básica do Web of Science e jogar só meus dois tópicos, ó, fogo e riqueza, sai 3.197 artigos. Se eu jogar fogo e riqueza e biodiversidade, ou seja, no mesmo artigo tem que aparecer richness e biodiversidade, já cai para 1.078, tá? Mas aí eu vou lá na minha busca avançada e faço aquelas combinações. Eu fiz isso aqui um pouquinho antes de gravar a aula, gente, mas é data de hoje. Então, vamos fazer algumas combinações aí que eu faço nessa busca avançada, tá? Então, eu posso colocar, né? Isso aqui é aquela primeira busca, ó, fogo e riqueza deu 3.197. Fogo e riqueza combinado com biodiversidade cai, né, para 1.078. Mas se eu fizer, né, fogo com riqueza ou biodiversidade ou estrutura de comunidades, eu já estou com 3.927 artigos, tá? Por quê? Porque aqui ele está buscando artigos que tem qualquer uma dessas palavras aqui, mais a palavra fogo. Por que que eu gosto da busca avançada, gente? Vocês podem combinar esses sets aqui, tá? Então, vocês podem marcar aqui e juntar. Vocês podem usar os boleadores aqui de novo e excluir algumas dessas coisas, deletar. E mais legal ainda, vocês podem salvar, né, esse histórico aqui de busca e criar um alerta. O que que significa isso? Tem que estar cadastrado no Web of Science, a gente vai conversar sobre isso e no EndNote. Vocês cadastram o e-mail de vocês, toda vez que surgir um artigo que entra nessa categoria de busca aqui, você vai ser avisado lá no seu e-mail, tá? Então, eu sempre faço esses alertas mensais, tá? Vocês têm a opção lá mensal, semanal e tal. Então, se você fizer mensal, por exemplo, toda vez que ele alimentar o Web of Science e tiver artigos disso aí, ele reúne e aí ele te manda um e-mail e fala, olha, tem 11 artigos no seu alerta lá, tá? Então, você adiciona esses 11 artigos lá na sua base de dados, tá? Então, vale a pena demais usar essa funcionalidade aí. Para finalizar, gente, então a gente vai fazer uma prática sobre isso, tá? Essas coisas vão ficar mais claras, mas é sempre importante usar mais de uma base de dados, porque isso, por incrível que pareça, a sobreposição de artigos entre o Web of Science, tá? Eu abreviei aqui, e o Scopus pode ser somente de em torno de 40% a 50%, tá? Então, às vezes sai muita coisa no Scopus que não está no Web of Science e vice-versa. Por que isso? No Web of Science demora um pouco mais para alimentar. Então, às vezes você publicou um artigo e você entra no Web of Science, joga seu nome e você não acha seu artigo, tá? Então, às vezes demora um pouco mais do que o Scopus. E a forma como eles reúnem, né, buscam, indexam esses artigos por palavra-chave, tá? Então, usar o Web of Science e Scopus, gente, é essencial, tá? E aí a gente pode discutir também o uso lá da Cielo ou qualquer outra base que vocês quiserem pensar, né? Tem uma que chama Agrícola, então tem várias aí, dependendo da pergunta, só o Web of Science e Scopus às vezes fica muito pouco, tá? Aquilo que eu falei para vocês, que eu acho que é uma dica de ouro, gente, salvar as buscas em um documento detalhado. Então, como eu fiz no slide aqui, né, vocês podem dar um print disso aqui, pode digitar, né, pode salvar lá, mas assim, é preciso ter essas buscas bem detalhadas, porque, eu fechei minha busca em 10 de janeiro. Nossa, fevereiro saiu 30 artigos sobre isso, provavelmente você vai ter que voltar a incluir, né?
Em algum momento você tem que fechar a busca, mas esse momento não pode ser muito precoce, tá? Então saber, né, detalhadamente sobre as suas buscas é essencial. À medida que você vai fazendo a busca e correndo o olho nesses artigos, gente, já vai construindo aquele prisma numérico lá que eu mostrei para vocês, tá? Então, olha, fechei minha busca hoje, tenho 4.200 artigos da Web of Science, tenho 3.000 da Scopus, já coloco os números lá. Quando vocês começarem a excluir, excluir duplicata, quantas foram? 900, tá? Vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso na aula prática. Nossa, então anota o número lá. Mas aí daqui um mês eu vou ter que incluir os artigos. É mais fácil incluir, né? Então eu incluí mais 2, muda os números lá, mas assim, já vai construindo esse prisma numérico, tá? Não deixa pro final, que senão depois a gente fica maluco lá na época da meta-análise. E uma última dica que eu dou para você, gente, é usar o EndNote Online. Né? Eu acho assim, claro que tem várias, né, ferramentas aí de arquivamento de bibliografia, e vocês podem usar se vocês mais gostarem, mas eu tenho mais ou menos 10 anos que eu uso o EndNote Online, nunca tive problema, você acessa de qualquer lugar, você não precisa estar com o seu computador, né? Então assim, você acessa por dentro da Web of Science, ele é de graça, eu tenho a revisão que eu fiz lá, sei lá, 10 anos atrás, continua lá. Né? Tem como você compartilhar suas pastas por e-mail, então as pessoas conseguem ver suas revisões. E hoje a gente consegue fazer acesso via CAF, né? Dentro da plataforma da CAPES, que é para quem está matriculado, né? Ou tem vínculo aí com a universidade. Então, de casa vocês conseguem acessar a Web of Science completa, tá viajando, né? Eu preciso de achar uns artigos e tal, vocês conseguem fazer esse acesso. Então, o que eu vou sugerir para vocês de uma vez, quem tiver assistido essa aula antes, né, da gente fazer a parte prática, é já criar uma conta no EndNote Online, tá? Então, quando a gente for fazer a prática, você já tem sua conta, já pode ir jogando a revisão para lá. Então, aqui, gente, só para fechar, né, mostrar para vocês como que a gente vai preencher o prisma, por isso que eu falei que é tão importante, né? Então, tem aquelas bases de dados, tem todos os passos que a gente for seguir, já vai colocando os números lá, tá? À medida que vocês forem correndo cada uma dessas caixinhas aqui, já adicionem os números, tá? Isso que eu tô falando sobre ser organizado, né, e mantendo isso num documento, facilita demais a vida depois. Então, a gente vai ter uma aula síncrona, tá, gente? É a primeira vez, na verdade, nessa disciplina que eu faço isso, mas eu senti falta disso porque eu percebi que muitas vezes a gente acaba fazendo as coisas mecanicamente, né? E nem todo mundo, às vezes, teve a chance, né, de trabalhar dentro do Web of Science e ver algumas dessas facilidades. Então, resolvi fazer uma aula síncrona sobre isso, tomara que funcione. Então, vocês vão ter até uma atividade associada a essa aula, que é já trazer uma listinha de palavras-chave, pode pensar aí associado ao tema da dissertação de vocês, ao tema da tese, ou, sei lá, uma pergunta, né, que vocês gostariam de revisar usando meta-análise, e tragam essa listinha de palavras-chave em inglês, tá? Porque aí cada um trabalha na sua, facilita, eu vou auxiliando, e se possível já criam a conta no EndNote Online, tá? Loga pelo periódico CAPES, esse acesso CAF, ele fica lá em cima à direita, vocês vão colocar número, né, de login aí da UFMG ou da instituição de vocês, entra na Web of Science e já cria uma conta, tá? Anota aí e-mail e senha, e aí facilita aí para a hora da gente fazer a aula prática. Então era isso, pessoal, a aula ficou mais longa do que eu imaginava, mas a ideia é a gente fazer uma prática associada a isso aqui para esses conceitos ficarem um pouco mais claros, tá bom? Obrigada aí pela atenção, até a próxima.